Pois bem, meus amigos, trago atualizações sobre as mensagens vazadas do grupo de WhatsApp do gabinete do Xande, onde eles combinavam como fariam provas de uma maneira muito criativa e, assim, literalmente criativa. Dessa vez surgiu essa palavra, tem áudio dos assessores do Xande confessando que estavam fazendo coisas erradas e como eles poderiam mascarar essa manobra, como foi feito o relatório para a desmonetização da Revista Oeste e até uma juíza e o deputado Eduardo Bolsonaro na mira do Xande e dos seus assessores ali muito criativos na hora de produzir as provas. Então eu vou mostrar para vocês todos os diálogos, os áudios. Se já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, grupo de Zap. Dá uma olhada na tua inscrição, vê se ela continua ativa. Se não tiver inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim e bem rapidinho eu tenho um recado da Gazeta do Povo pra vocês. Eu quero hoje citar uma frase que a Gazeta do Povo usa como slogan: a liberdade fortalece a verdade. E hoje nós estamos vendo o valor de defender a liberdade, porque a verdade dos fatos está aparecendo. Faz anos que a Gazeta é o único jornal a se posicionar contra os abusos que vêm ocorrendo no Brasil. Processos sem transparência, com juiz que denuncia, investiga e julga, juiz que escolhe o réu. Por isso agora é a hora de você saber onde se informar, de levar a sua audiência para quem sempre se manteve firme. E se você ainda não assina, agora é a hora de liberar o seu acesso ilimitado por apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Se você não gostar, pode cancelar quando quiser. Lá na Gazeta você pode ler análises do Constantino, Guilherme Fiuza, Guzzo, Dallagnol, grandes nomes do jornalismo e defensores da liberdade. Entre no meu link que está fixado no primeiro comentário gazetadopovo.com.br/Paula Marisa e ative já o seu acesso. Tem também o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Tenho certeza que você vai ficar muito bem informado. Pois bem, no vídeo que eu postei cedinho, eu falei sobre a matéria que saiu ali no fim da tarde, às 5h30, e logo depois, às 19h11, a Folha do São Paulo publica essa outra aqui, que é ainda mais bombástica. Lembrando que o Verdivaldo, que está escrevendo essas matérias e que tem todo o material, disse que tem 6 GB de informações e que tem muita matéria para sair. Inclusive, comentei com vocês no vídeo de antes que provavelmente meu nome vai aparecer porque o meu canal caiu aí nessa leva em fevereiro de 2023. Mas vamos à matéria. A manchete diz: Auxiliar de Moraes sugere em áudios estratégia para evitar uso descarado do TSE. Ouça, outro lado, gabinete do ministro diz que os procedimentos foram oficiais e regulares. Então vamos ouvir o áudio aqui dos assessores do nosso magnânimo combinando como iriam mascarar essa atividade criativa. Eduardo, tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, ela pediu que a partir deste... Cristina é a chefe de gabinete no TSE e esse Ayrton é o chefe de gabinete do Xande lá no STF, porque ele estava ocupando, além da sua cadeira no STF, a presidência do TSE na época. Então eles estavam combinando entre os chefes de gabinetes como mascarar a atividade que estava acontecendo. Este relatório e desse em diante, tá? Onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. O número do processo nunca ficar em aberto, colocar, no caso desse e dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781. Que é o inquérito das fake news. Tá? E de ordem, colocar como de ordem... do Dr. Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, tá?
Então, ficaria para todos os fins, que é de ordem dele, do Dr. Marco, que ele manda enviar, né? É para a gente, aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc. Né? E colocar em cima, repito, o Tribunal Superior Eleitoral, processo como nesse aqui já que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do Dr. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, eu não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Mas, enfim, juiz auxiliar, ou juiz, enfim, né? Ou seja, pelo pouco que eu tô entendendo aqui, estão pedindo para falsificar um documento, porque se a ordem veio de um juiz e eles estão pedindo para colocar que ela veio de outro, é uma falsificação, né? É uma pergunta que eu estou fazendo com base nesse áudio aqui. O Tribunal Superior da Presidência, enfim, por favor, tá? E eu aguardo outra via. Muito obrigado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo, e em um primeiro momento eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Então, assim, ó, todas as análises da velha mídia estão dizendo que não tem nada de errado o juiz do STF pedir direto pro outro juiz do TSE que tá tudo certo. O próprio assessor do gabinete do Xande acaba de afirmar neste áudio que este não é o procedimento correto, saindo da boca do próprio. Uma confissão. Estamos fazendo caquinha. Vamos dar uma disfarçada, porque amanhã ou depois pode pegar mal. Até um tom profético nesse áudio, né? Teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Então nós temos aqui o próprio auxiliar do Xande falando que vai ficar muito descarado, que não está correto, que pode gerar um questionamento. E do outro lado, nós temos aí os jornalistas da velha mídia comentando que todos os procedimentos são normais, que isso tudo é normal e que tudo foi feito de forma oficial. Mas aqui está a confissão de que o documento oficial traz o nome de outra pessoa que não aqui está solicitando essa produção de provas. Mas calma aí que o negócio só piora. Aí aqui eles estão relatando todo o áudio que a gente já ouviu. Aqui tem a foto dos dois, né? E deixa eu ir mais adiante aqui direto para o que interessa, que eles ainda estão comentando o áudio, os dois áudios que foram mandados. E aqui que eu queria chegar, ó. Aqui tá a conversa entre o Ayrton e o Tagliaferro, que aconteceu no dia 10 de outubro de 2022. Às 9 horas da noite começa o diálogo. Boa noite, tudo bem? Preciso de um relatório simples, pode ser? Então aqui o Ayrton, de novo, está pedindo para o Tagliaferro, que teoricamente não poderia receber ordens do Ayrton. Teria que vir deste outro juiz aí que ele citou no áudio. Aí, prontamente, o seu Eduardo Tagliaferro diz: boa noite, sim, já lhe entrego, abraços. E daí ele entrega este documento, que provavelmente deve estar lá nos documentos sigilosos, como todos esses inquéritos são. E ele pede para olhar se está tudo ok, abraços. Logo depois ele responde, ó, boa noite, Eduardo, tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, e aqui tem toda a transcrição do áudio que a gente acabou de ouvir, né, os dois combinados, e no final, esse daqui não tá no áudio, ele diz o seguinte: não fique estranho eu colocar o número de processo, sendo eu do TSE,
Não seria melhor colocar como relatório? Porque a gente ouviu no áudio que o seu Ayrton estava pedindo, olha, coloca o número de processo 4781, só que esse processo está tramitando no STF, o cara é do TSE, ou seja, uma confusão daquelas. Segue a matéria. 3 dias depois, em 13 de outubro, os dois voltam a se falar sobre os relatórios e o juiz instrutor cita novamente o receio de questionamentos futuros. Se tem medo de questionamentos futuros, é porque deve ter alguma coisa esquisita no meio. Ao solicitar o envio de informações por ofícios assinados pelo juiz Marco Antônio Vargas, que nem apareceu nesses áudios, que atuava no gabinete do Moraes, no TSE. E aí o Ayrton Vieira diz o seguinte, abre aspas, o ministro pediu que daqui para frente todos os relatórios ele quer que venham acompanhados dos respectivos ofícios de encaminhamento, especialmente esses mais delicados, para que se evite qualquer questionamento no futuro. Ele quer procedimentalmente tudo em ordem. Então aqui é uma confissão de que a ordem vinha de um, mas tinha que colocar o nome de outro. Então, se aparecer o documento com esse nome de outro, de qualquer maneira, já tá estranho. É isso que eu estou entendendo pela matéria da Folha. Aí depois é que eles continuam também, dias depois, já no dia 19 de outubro, o Ayrton faz um novo pedido de produção de um relatório sobre o André Valadão. Como combinamos? De origem do Dr. Marco? Então, o Ayrton pede e eles colocam no papel outra coisa, até porque o papel aceita tudo, né? Em seguida, o juiz instrutor do Moraes do STF reforça o modelo a ser seguido, que ele conversou com a Cristina, tudo aquilo. Sim, enviando o setor de combate enviando o setor de combate à desinformação para nós, em razão da situação atual, a Cristina entende melhor que nossas petições por meio das quais Moraes ordena as medidas via STF, surjam por provocação com algum documento. Então, ele é que provoca, mas ele pede que seja feito um documento para mascarar, lembrando que o pastor André Valadão também teve aí as suas redes sociais derrubadas. De outubro de 2022, data dos áudios, até abril de 2023, o principal assessor de Moraes continuou a solicitar diretamente a Tagliaferro o monitoramento das redes e produção de relatórios contra bolsonaristas. E aí, depois dessa matéria aqui, eles publicaram essa outra aqui, que vai falar sobre o Eduardo Bolsonaro e sobre a Revista Oeste. Vamos dar uma olhada. Tá aqui, ó. Moraes escolhia alvos, já começou errado, porque o juiz não pode escolher quem é que ele vai investigar, né? Não deveria, pelo menos na democracia. Moraes escolhia alvos e pedia ajustes nos relatórios contra bolsonaristas. Mostram mensagens. O gabinete ainda não se manifestou. Já quero aqui destacar o seguinte. Eles pararam de usar o termo extrema-direita e colocaram bolsonaristas. Porque essa mudança eu não sei. Agora, o fato de somente bolsonaristas estarem sendo alvo desses pedidos já denota aí uma certa tendenciosidade, porque notícia falsa tem na direita, na esquerda, no centro, na grande mídia, na internet, em tudo que é lugar. Por que somente os bolsonaristas estavam nos inquéritos? É uma pergunta retórica, obviamente. Aí esse áudio aqui a gente ouviu no primeiro vídeo, depois vocês voltem lá e assistam. Aí aqui tem a transcrição, já vou pular direto para o que nos interessa, que são os diálogos. Aqui, ó, dia 6 de dezembro de 2022 e agora a coisa vai ficando cada vez pior. Às 6h11, vamos levantar todas essas revistas golpistas, nem precisa dizer que é um juiz de extrema esquerda aqui, né? Para desmonetizar as redes. E aí ele coloca ali um link da Revista Oeste, que obviamente eu fui catar, e é essa publicação aqui, ó, de outubro de 2021, de um vídeo do Ives Gandra falando o quanto ele admira a Revista Oeste, uma publicidade da revista ali, não tem nada demais no link e assim, o Ives Gandra então é um golpista agora, olha a que nível chegamos. E aí o Eduardo responde, salvo engano, já fiz essa revista, mas olha sim. E aí o Ayrton diz, essa e outras do mesmo estilo.
todas as revistas de direita que não compactuarem, que não quiserem socialismo, né, que tenham ideias liberais, ideias conservadoras, é para perseguir. Olha a resposta do Eduardo e olha o tom de deboche. Não vai sobrar nada, não vai sobrar internet mais. Ai, que engraçado, vamos censurar revistas e jornais, que democrático. E aí ele manda este outro link aqui da Revista Oeste, que é uma matéria do Guzo, tá aqui, ó, né, da religião do ódio, é uma matéria do Guzo, falando que no Brasil de hoje a virtude passou a ser a recusa em admitir o ponto de vista do outro. Dia após dia, o ódio vai se transformando num atributo moral. E ela é fechada para assinantes, mas dá para ler aqui qual é o problema com essa matéria. É um sinal destes novos tempos escuros, de supressão de liberdades e de repressão a divergências, que alguém como o ministro Moraes seja promovido à posição de apóstolo da democracia. Então, isso aqui é algo extremamente perigoso, antidemocrático, um ataque às instituições, e a Revista Oeste merece ser desmonetizada. Voltemos lá. Aí ele manda um outro anexo aqui, muito, muito engraçado. Vamos desmonetizar, vamos perseguir os jornalistas que não pensam como nós, porque na democracia quem pensa diferente vai pro paredão. Essa é a democracia que tá vigente. Aí aqui eles comentam esse diálogo e depois a Folha traz esse infográfico aqui muito interessante, que é assim, o Chaves vendendo churros para ele mesmo, né? Pedido parte do Xande via WhatsApp para o Ayrton. O Ayrton conversa via WhatsApp com o Eduardo. Aí o Eduardo vai para a internet fiscalizar post de jornalista, de opinião, de revista. Com base nesses posts, ele produz um documento que é julgado por quem pediu, que pede de novo, e assim vai no ciclo eterno. E aqui está o print que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, do grande ataque à democracia que o Rodrigo Constantino faz, que é uma pergunta. Nada do PL questionando o TSE, Bonner? Por que o Bonner não tá dando essa notícia? Ele tá perguntando ali, né? Isso é muito antidemocrático e não pode. Aí, aqui, eles falam, ó, que por meio de WhatsApp, o Vieira repassava os pedidos, que a gente já viu, e o Tagliaferro recebia os pedidos e com a sua equipe monitorava as redes. E aí eu fico me perguntando, porque teve uma licitação do TSE para contratar empresas para monitorar as redes sociais, que custava mais de 300 mil, quase 350 mil. E no fim, quem estava monitorando as redes eram os funcionários que a gente já paga do TSE, inclusive o próprio Xande, quando eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E aí essas conversas geravam relatórios seguindo os pedidos do gabinete do Moraes, do STF, e aí aqui eles mostram que os relatórios eram enviados para o inquérito das fake news, né? O Chaves vendendo os churros para ele mesmo, e aí aqui as decisões. Depois, pessoal, tem um outro aqui, ó, no dia 4 de novembro de 2022, que esse daqui... Bom, o Eduardo diz, não pegando o Eduardo Tagliaferro tá bom, ha. Será que tem? Aí ele manda 3 links que comprovam uma prova. Nossa, eles estão indo aqui atrás do Eduardo Bolsonaro, né? Que ele queria que pegasse o Eduardo Bolsonaro. Aí eles mandam matérias de jornal que não deveriam embasar processos jurídicos. No dia 6 de novembro, Eduardo Tagliaferro de novo. Eles estão caçando aqui o Eduardo Bolsonaro. Olha isso, veja se o ministro vai gostar. E manda um relatório. Aí o Ayrton diz, vou ver. Tem o Eduardo Bolsonaro. Vai dar caca, eu sei que vai. Aí ele está achando muito divertido, ele está rindo, vai e estamos lascados. Vou fazer um gráfico com essas ligações. Vai ficar mais colorido, mais dinâmico o relatório. Tá ótimo, vou mandar para ele. Peraí, vou colocar o gráfico kkkk. Vai colocando e depois substituímos. Ele precisa dar a ordem urgente. Tava com pressa de censurar o negócio ali e depois vai mudando o tal do relatório. Vargas, pode bloquear os sites indicados. Ayrton, na PET sobre isso, vamos determinar o bloqueio também e o bloqueio de contas. Lembre-se sempre de dar ciência à PGR. Então, só avisava, ó, a gente fez, a gente decidiu, o relatório é esse.
Gostou e está disparando as ordens. Xande feliz mandando cancelar rede social, conta, passaporte de geral. Aí ele manda um outro relatório. Olha isso, tem um esquema. Hoje o dia dele foi bom. KKKKKKK. Que engraçado, né? Censurar os outros. Belo gráfico. Meia boca. Manda pro Ayrton por e-mail, como ele pediu, e para aquele olho de Sauron, aquele órgão que mudou de nome, que é para vigiar as pessoas na internet, para bloquear as páginas. Ok, puxou o fio da meada, é isso que importa. Ele pode responsabilizar o exército brasileiro pelas manifestações. E a resposta do assessor do Xande: já mandou preparar investigação nesse sentido no STF. KKKKKK. Que engraçado. Nossa, que divertido. Pois é, né? Ele estava dialogando com os militares. Aí aqui depois eles comentam de novo toda essa conversa e aqui temos mais detalhes. Ó, essa daqui do dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, e eles preocupados em perseguir a oposição. Eduardo, as postagens que temos do Paulo Generoso é do portal República de Curitiba, do Paulo Figueiredo e do Constantino, o ministro achou que estão muito voltadas para a pessoa dele. Ministro, por favor, consiga para nós postagens desses três nas quais eles criticam as eleições, o TSE, defendam um golpe, enfim, nesse sentido, ficamos no aguardo. Porque se aparece muito o Xande, ele é vítima e não pode ser juiz. Então, eles estavam aqui de novo tentando dar uma disfarçada. Aí o Tagliaferro responde: tudo bem com o senhor? Vou tentar achar postagem dele que ele não comente do ministro, mas a maioria, se não quase todas, ele fala do ministro. Eles são complicados, mas vou à caça e aí a gente troca postagens. Na verdade, é só trocar as URLs. Obrigado. Então, ele tem que catar algo que se enquadre dentro daquilo que está na cabeça do juiz. Algo muito esquisito em uma democracia. Aí volta o Ayrton. Obrigado, Eduardo. Se você conseguir trocar as questões do Paulo Generoso, Paulo Figueiredo e do Constantino, ficaria muito bom. O ministro achou que todas elas acabam centradas muito na pessoa dele. Então, se puder trocar, achar alguma coisa que falam da defesa do golpe, critiquem as eleições, TSE, urnas, etc, etc, ficaria melhor. Veja aí o que você consegue, tranquilo? Muito obrigado, um grande abraço. Aí o Tagliaferro diz: eu que agradeço. Pode ficar tranquilo que eu tô chegando daqui a pouco e já vou atrás disso. Eu levanto e coloco. Vou tentar achar porque esses dois aí são terríveis. Acho que o Paulo Figueiredo é ainda pior. O Generoso ainda a gente consegue achar, mas acredito que tenha sim. Não precisamos colocar tantas. Umas 2 ou 3 no máximo para dar uma argumentação boa, mas deixa comigo, abraço. E aí ele manda ali um print e diz: Eduardo, um relatório desse também, na linha em que o ministro orientou, postagens nesse sentido e menos referentes a ele, ministro. Obrigado, combinado. Aí aqui ele manda mais links de matérias que saíram na mídia. Aqui está o Jornal da Cidade Online, que também sofreu censura. E o Tagliaferro diz: estou desenvolvendo, e manda o relatório. Difícil achar publicação que ele não fale do ministro. Fiz as alterações solicitadas, veja se está melhor, por favor, abraço. Então eles estavam cavocando para achar aquilo que cabia dentro da narrativa deles. Estou fazendo nos relatórios individuais. Isso, e vai mandando relatório. Esse está de acordo com o que o ministro falou. O ministro dando a ordem de como que ele queria que a prova fosse feita. Não entendi por que ele achou que tem só ataques contra ele. Não tem. De novo, manda ali um áudio e anexos e relatórios. E o Ayrton diz: se o caso, Eduardo, altere a data dos 3 relatórios fazendo novos. Ele quer porque quer que não conste postagens envolvendo o nome dele. Risada de bruxa, né? Obrigado. Aí ele faz ali, manda um áudio. Ele leu só agora. Na época, ele pediu exatamente para fazer o relatório das postagens dele.
Vou ver o que faço, então, abraço. Então, aqui nós temos mais uma informação. Inicialmente, o ministro usa o aparelho estatal para ver postagens que estejam falando sobre ele na internet. Vai estar tudo normal, segundo o Globo. Nada para ver por aqui, é show da democracia, loucura, loucura. Aí o Ayrton diz, nem que venham como relatórios complementares. Vou dar uma solução, obrigada. E aqui, de novo, eles descrevem o diálogo e falam sobre tudo o que está acontecendo, mas deixa eu achar aqui o trecho que eles falam da Oeste. Tá aqui, ó, na continuação da conversa que eles tiveram lá no dia 6 de dezembro, tá aqui, ó, a continuação da conversa já no dia 7, foi no grupo integrado pelos dois, e Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar de Moraes TSE, então um grupo com os três. Por volta das 17 horas, o Tagliaferro avisou que na Revista Oeste encontrou apenas publicações jornalísticas que não estavam falando nada e perguntou o que então ele deveria colocar no relatório. Olha isso daqui, se não é uma mancha de batom na cueca. O cara foi, investigou, vasculhou as redes sociais da revista, encontrou só publicações jornalísticas. Eles não estão dizendo nada. O que eu vou colocar nesse relatório? Presta atenção na resposta. Ayrton Vieira respondeu em seguida, use a criatividade. Muito engraçado. É o estado criativo de direito. Criatividade para fabricar provas, né? Porque para analisar provas não precisa de criatividade, é uma análise objetiva. Criatividade é uma fabricação ali. E completou. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida e o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Vou dar um jeito, diz o Tagliaferro. Então, olha aqui, se não é tudo aquilo que a gente vem denunciando há anos. O crime de opinião, críticas ácidas não são proibidas em uma democracia. Pegar uma fala ou outra, uma opinião mais ácida e tudo fica por conta do Xande. Pois bem, meus amigos, e essa foi só a terceira matéria. Estarei de olho porque o Verdivaldo prometeu que vai ter mais, então se inscreve. Fala pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessa criatividade toda. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.